Graças aos irmãos. Primeiro, quero dizer que eu estou feliz com você nessa visita. Você que está nos acompanhando pela internet, hoje nós estamos começando também com a transmissão aqui no Instagram. Eu não sei ainda muito sobre isso. Quero pedir perdão pelos cortes da tela. Nós estamos com um problema de configuração lá em cima, então a vida está podendo resolver isso assim, coisas técnicas. E a gente vai caminhando. Paulo falou sobre os avisos, eu acho que tem mais algum. Só falar da nossa tristeza que temos perdido em 2 dias 2 pessoas que amávamos muito. Uma delas é a irmã Ilva, mora aqui do lado, membro da nossa igreja. E assim, eu vou tentar falar, porque fica difícil. Mas infelizmente perdemos a irmã Ilva por complicações resultados da Covid-19. Ontem nós perdemos o pastor Silvio Pinheiro. O pastor Silvio fez parte da história dessa igreja, foi membro da igreja na época de Carlos Reis. Ele fundou a igreja batista dos Versionários, ou seja, a igreja batista dos Versionários é fruto de Betânia. O pastor Silvio aqui, no seu trabalho lá, nos fundou, estava aposentado. Mas assim, eu falo de um grande amigo. Silvio foi meu professor de seminário, meu professor de filosofia, era um grande amigo, né? E até quando a gente se entendia, fluíamos no amor do Senhor, porque era um grande amigo. E eu perdi mais um grande amigo. Em poucos dias nós perdemos 2 pastores que tiveram uma história importante nessa igreja. O pastor José Pires, o pastor Silvio e eu, todos os 2 preocupações por causa da Covid. Mas eu quero também me alegrar do que encerrei dessa semana, né? No dia 27, aniversário de Brendinha, Brenda, e no dia 30, Kícia, são 2 pessoas também muito amadas, 2 jovens dessa igreja, e a minha oração é que o Senhor continue abençoando a vida de vocês 2, colocando sempre o amor dele no coração de vocês e ministrando a paz que nós estamos falando muito sobre ela. Hoje vamos falar a partir de hoje. Amanhã? Sim. Obrigado, Paulo. A gente está fazendo uma campanha para a aquisição de uma cama hospitalar para a irmã Olívia. Eu botei o post tanto nos grupos de WhatsApp da igreja, quanto no Instagram, também no Facebook. Você deve ter lá acessando, você pode espalhar. A minha oração é que você ajude e espalhe para que a gente consiga comprar essa cama. A Olívia é membro da igreja, é mãe do Adelson, e aí ele está conosco. Estamos com ele, na realidade, nessa campanha. O objetivo é comprarmos a cama com cada um de vocês. Então, Romanos capítulo 5, verso 1, nós estamos iniciando o tema do ano hoje, desde fevereiro a gente tenta e consegue, né? O tema, justificado pela fé, somos pacificados em Cristo, é também o tema da mensagem de hoje. Romanos 5, 1. Eu vinha já caminhando e avisando que eu estava caminhando exatamente para isso, né? No dia 28 de março eu falei sobre o caminho sem volta. Trouxe 4 palavras que marcam esse caminho: compromisso, abnegação, fidelidade e exposição. No dia 4 eu falei sobre caminho simbolizando a liberdade, referência histórica como base, o simbolismo referencial para a vida, a importância desse símbolo, o símbolo da história indica o rumo na vida. A gente está falando da Páscoa, como
comemoração sem sentido do símbolo é festa vazia. E aí nós, na semana seguinte à Páscoa, nós falamos sobre o caminho depois da festa. E aí eu questionei, como é que você está indo? Como é que está a sua semana depois da Páscoa? Vimos que o comportamento dos discípulos foi marcado por duas palavras, medo e incredulidade. Na partida, Jesus trouxe para eles, reagiu com exortação e missão. Semana passada, a gente falou sobre aprender a ser igreja no início do caminho, ou seja, no início da igreja do primeiro século. Aí falei sobre a vivência do recebimento da promessa, a vivência da primeira comunidade, a simplicidade da consciência da missão e, na vivência da missão, a expansão afetiva. Então, o intuito é dar continuidade. A gente começa com o tema do ano, justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Pela manhã, eu fiz um questionamento para você, ao mesmo tempo eu falei sobre ele. O que é paz para você, né? É algo que para mim é muito importante, porque paz ficou corriqueiro no nosso meio. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas às vezes fazerem algumas coisas que ferem a própria Bíblia, né? E aí elas dizem, não, mas eu estou em paz, não me preocupo com isso. Eu fico questionando. Então, realmente o que é paz? A gente vai aprofundar isso. Vimos que Cristo é a própria paz, tá? Então, eu queria dar continuidade agora. Nesse sentido, eu chamo a sua atenção para o texto. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente percebe de início neste texto? A justiça procede da fé. É isso que o apóstolo Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Tá? Pela fé, ganhamos o status dos que foram declarados justificados perante Deus. Tá? Nós somos justos, mas não por nossa força, mas não porque podemos entregar alguma coisa para Deus. Somos justos porque fomos justificados em Cristo, tá? Nesse sentido, quando você vai lá para Romanos capítulo 3, olha aí, Romanos 3, volta um pouquinho, verso 27. Romanos 3, 27, o apóstolo Paulo diz: onde está então o motivo da vanglória? Vanglória é uma palavra, vanglória, gloriar-se, são palavras que aparecem muito no livro de Romanos, ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz assim: onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Tá? Nesse sentido, o motivo da vanglória, de gloriar-se, está no princípio da fé, na justiça que procede da fé, porque a justiça que procede da obra é fé abolida, tá? Quando eu entro numa petição a Deus, entendendo que de repente Deus pode me conceder algo, porque eu faço algo para Ele, porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque eu mereço, né, em relação à obra em si, aí nesse sentido, essa fé é rota, é abolida, tá? Justiça que procede de obra não é fé, a fé é abolida, tá? É comum eu conversar com pessoas que elas me fazem um questionamento: estou sofrendo muito, é justo isso? Aí eu questiono: de que justiça você está falando? De que justiça? Porque se você está falando da sua justiça, talvez eu saiba responder para você. Mas se você se refere à justiça do Senhor, você não tem como dizer se é justo ou não é, porque isso só quem pode dizer é o próprio Deus. Tá? Então, quando eu, por alguma forma, né, eu tenho conversado tanto com os jovens da igreja aos sábados,
com os casados aos domingos de 15 em 15 dias sobre traição. Traição. E como traição eu coloco tudo, né? Judas traiu Jesus. Eu não estou falando de adultério, por exemplo, no casamento. Eu coloco tudo nesse sentido, né, de fazer contra, tá? E aí eu conto histórias, por exemplo, de gente que foi traída, né, e se revolta contra Deus, e acha que Deus não deveria estar autorizando aquilo, porque não tem culpa, eu não fiz nada, por que eu estou sendo traído, ou por que eu fui traído? Eu não fiz nada, eu não mereço isso. Ou seja, você entende que o que você faz para Deus é tão justo que Deus não pode deixar isso acontecer? Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar muito esse ano. A justiça que procede de obra é fé abolida, é fé rota. E aí, quando a gente fala de fé, a gente está falando de quê? A gente está falando de um verbo no grego, tá? Então, quando eu trabalho com essas palavras específicas, que são palavras próprias para crescermos em Cristo, eu procuro ir para o grego, para o original, e vou para o dicionário grego. A gente está falando de pisteos, tá? No texto de Romanos capítulo 5, vem da raiz pistis, que quer dizer o quê? Fé, crença, fidelidade, confiança. A gente não está falando de apenas acreditar. Eu acredito que isso funciona assim. Não, a gente está falando de ter confiança naquilo que está acontecendo. E eu vou dar um exemplo. Mateus capítulo 14, nos versos 28 a 31. Mateus 14, 28 a 31, aquele texto em que Jesus, os discípulos estão no barco em alto mar. De madrugada, Jesus chega até eles andando sobre as águas. Primeiro eles se assustam, né? Acham que é um fantasma, né? E o Senhor diz: calma, sou eu, calma, não tem espectro aqui, sou eu, tá? E aí Pedro diz: Senhor, se tu mandares eu vou contigo, né? E aí Jesus diz: vem, Pedro. O texto está aí, tá? É um verso 28. O Senhor disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Isso é fé. Isso aqui é fé. E vejam que Pedro não disse assim, no texto não relata Pedro dizendo: eu tenho fé, por isso vou andar, né? Ele, na fala de Jesus, porque veja, Pedro estava baseado na fala de Jesus. Na fala de Jesus ele vai. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30 traz a chave. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Gente, medo faz com que você perca a confiança. Medo faz com que você perca a confiança, né? É impressão minha ou isso aqui está fazendo barulho? Vocês estão ouvindo? É o ventilador, né? Tá. Então vejam, medo faz com que você perca a confiança. Medo faz com que você não acredite, e a palavra acreditar aqui é proposital, naquilo que Deus tem para você. E aí Jesus diz para ele, né? Aliás, Jesus imediatamente estende a mão, segura ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque o medo faz com que você duvide. Você perde a confiança em Deus. Por isso que no amor não há medo. Medo pressupõe castigo, tá? Então, faz com que você não seja fiel ao Senhor. E por que eu falo sempre isso, irmãos? Os consultórios estão cheios de irmãos e irmãs com medo. Eu estou falando de medo mesmo, né? Porque medo é sentimento inerente ao ser humano. É normal medo. Medo serve para quê? É instinto de sobrevivência, tá?
Eu estou numa ponte que não tem proteção, eu estou num precipício que não tem proteção, então o medo faz com que eu naturalmente recue, para que eu não corra o risco de ser projetado e cair, tá? Mas o medo que paralisa, esse é um grande problema, tá? Porque veja, se eu estou numa ponte e passo em segurança, não tem por que ter medo. A ponte pode até estar descoberta, mas se eu tenho meu passo em segurança, não tem por que ter medo. Outra coisa interessante nesse sentido é que você faz sua escolha. Senhor, eu posso ir contigo se tu disseres? Pode, vem. Aí ele vai. Foi escolha dele, né? Jesus não disse, vem, vou te mostrar que tu podes andar sobre as águas, né? Foi escolha dele, ele escolhe. Quando ele escolhe, ele assume as consequências. Tá? E aí ele teve medo, afundou. É dessa fé que a gente está falando, tá? Da fé que simplesmente entende que pode andar por sobre as águas, né? Não estou cantando, mas eu estou dizendo, baseado na palavra, tá? E baseado na palavra eu continuo, tá? Nesse sentido, um teólogo chamado Anders, interpretando Karl Barth, né, sobre o texto, esse texto de Romanos, ele diz assim, já não somos somente aquilo que efetivamente somos neste mundo, mas também ainda pela fé aquilo que não somos. Eu começo a perceber pela fé aquilo que não sou. A fé me faz crescer exatamente por causa disso, porque hoje eu tenho medo e digo, não dou o passo, mas Senhor, eu sei que isso não deve acontecer na minha vida. Então, da próxima vez, eu quero forças para dar esse passo. Aí da próxima vez eu dou o passo, porque eu antevejo o meu fortalecimento no Senhor. Aqui sou eu quem diz, a fé relembra minha transformação do passado, vive as novidades do presente e contempla as narrativas ou as maravilhas do futuro, a herança com o Senhor. Quando eu olho para o meu passado, irmãos, reforça a minha fé. Né? Por quê, Mildson? Cara, volta lá com, 15 anos, tudo no meio de gente que não precisava estar. Volta aos bailes de funk, às brigas de rua, volta à droga, volta e volta, percebe o que Deus fez contigo, volta à tua condição financeira por causa disso tudo, e percebe o que Deus fez contigo. Volta a 1987, quando você desembarca em João Pessoa, e aí você vai refazendo sua história. O meu passado é testemunho para o meu presente que é fortalecido exatamente porque quando eu olho o que o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre. Até aqui me ajudou o Senhor. E aquilo que Ele fez por mim, quando eu olho para agosto de 2014, quando eu estava morrendo num leito, simplesmente fui cirurgiado, e Deus meio que disse assim para mim, eu vou te acrescentar mais alguns anos, Emilson. Quando eu olho no presente, simplesmente fortalece a minha fé. Mas eu não quero parar aqui. Eu quero estar mais forte para o futuro. E eu não entendo que essa fortificação vem de mim, né? Sem mim, nada você pode fazer, Emilson, diz o Senhor para mim, certo? Então, quando eu olho o meu presente, eu contemplo as maravilhas de estar junto ao meu Senhor no futuro. Não sei, pela morte ou pela ressurreição. O fato é que eu contemplo isso. Fé faz assim. Então, claramente para mim, justiça procede da fé e não dos meus merecimentos, das minhas forças, dos meus poderes, tá? Romanos capítulo 9, nos versos 30 a 33. Romanos 9, 30 a 33. O apóstolo Paulo diz assim, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não?
porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obra. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, nada do que a gente pense que possa fazer para acrescentar algo nas nossas coroas da vida, acrescenta nada. Se a gente trabalha no corpo achando, e a gente vai aprofundar isso, se a gente trabalha no corpo achando que o trabalho da gente conta para Deus abençoar a gente, ou para que nosso futuro seja estar na glória com o Senhor, a gente não está entendendo o que é graça. A gente não entende, tá? A gente não consegue entender graça. Graça é meio doido, né? A fala da graça, quer ver? Os pecados do passado de Emildson, os pecados do presente de Emildson e os pecados do futuro de Emildson já estão pagos. Até o que eu não pequei já está pago. Até o que eu vou pecar já está pago. Que é isso, Emildson? Você está projetando o pecado? Eu sou ser humano, como qualquer um aqui presente. Então nós pecamos todos os dias, né? E isso é um problema para entender, porque, então tá bom, então posso pecar à vontade, porque a graça está aí para me perdoar. Não, não é isso. A partir do momento que você pensa, posso pecar porque a graça está aí para me perdoar, você não vive na graça. Você pensa na lei, você está pensando na lei, nos propósitos da obra, naquilo que você possa fazer. Então, no nosso meio tem muita gente que vive na lei e dizendo que está na graça. Muita gente, eu conheço um bocado, e elas não entendem claramente que vivem na lei, eles acham que estão na graça. E aí o apóstolo Paulo complementa, ele diz: temos paz com Deus em Jesus Cristo, tá? O texto é exatamente assim: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, quando eu falo de paz, eu falo no sentido que eu falei pela manhã. Paz. Às vezes eu chego num lugar e paz, irmãos. Não, pastor, que paz é essa? Tem que ser a paz do Senhor. Aí dá vontade de dizer: olha, irmão, na realidade você está me chamando a atenção porque você não entende o conteúdo da palavra paz, tanto no hebraico como no grego. Porque o conteúdo da palavra paz é inteiro, completo, repleto, plenitude, harmonia, integralidade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, saúde. Quando eu chego para você e digo paz, eu estou dizendo saúde para você, tranquilidade para você, integralidade para você. Quero que você esteja em harmonia. É isso que eu transfiro para você. Quando Jesus manda os discípulos irem ao povo de Israel e diz para o povo: quando vocês chegarem nas casas, saúdem com a paz. Se tiver paz, eles receberão. Se naquele lar não for lar de paz, a paz retornará para vocês. Porque exatamente só consegue entender essa paz quem já tem. Então, quando o apóstolo Paulo diz que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, ele está querendo dizer que nós temos um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento integral, um relacionamento íntegro. E veja, temos é presente. Quem está em Cristo sempre tem um bom relacionamento com Deus. Mas você está errado, porque a gente peca contra Deus. Sim. Sim. Não é à toa que Jesus Cristo diz: quando você tiver que conversar com o Pai, entre no seu quarto e converse com Ele em secreto. A palavra é tameion. Tá? A palavra é quarto das coisas que não prestam, dos refugos, né?
A palavra para quarto ali não é quarto que nós conhecemos aqui nas nossas casas. A palavra é: entre em secreto com você e o Pai, porque o Pai sabe das coisas que não servem em você e Ele vai falar com você sobre isso. A gente precisa cultivar isso. Vimos pela manhã que Cristo é a própria paz. Aí temos um ensinamento aqui tremendo, que Cristo é o acesso a essa paz. Ele diz exatamente: nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele complementa, eu estou em Romanos capítulo 5, verso 2 agora. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora perceba, a palavra gloriamos, ela vai aparecer muitas vezes na carta aos Romanos. Porque aqui é um confronto da glória daqueles que apostam na lei como obra para estar bem diante de Deus, com a glória daqueles que entendem que já não são mais. Daqueles que entendem que não vivem mais para si. A glória daqueles que entendem que não dependem mais de si para poder estar bem diante de Deus. Essa glória, ela é confrontada. E é por isso que essa glória, ela aparece tanto no sofrimento extremo, como na felicidade extrema. Para Paulo, é sempre assim. Porque na realidade ele sabe que a glória não é dele. Tá? Então, João capítulo 10, nos versos 7 a 9, João 10, 7 a 9, olha como é que Jesus se apresenta. Jesus diz, afirmo de novo, na realidade eu estou trazendo a fala dele assim, né? Digo a verdade, disse ele, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. Quem é a ovelha do Senhor? Pode ser o que levanta a mão e vem para frente, mas não necessariamente. Aqui a gente não está falando de um movimento por emoção, né? De alguém que faz uma apelação aqui na frente, passa meia hora falando, chorando, chamando, né? Venha, chegou o seu tempo, e pá, e alguém tão comovido chega lá na frente e levanta a mão, se ajoelha. Pode ser, mas não necessariamente. Tá? A ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor e o segue. Por isso que Jesus Cristo diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, não me obedecem? A ovelha, ela ouve a voz do pastor claramente. Irmãos, eu vi em Israel uma cena que de vez em quando eu vejo na internet. Pastor ali, um grupo de ovelhas, né? E o povo, o pastor autoriza, pode chamar, chama à vontade. E o povo chama em tudo quanto é forma. As ovelhas estão ali, nem ele faz um silvo. E as ovelhas, tudo em carreirinha, elas são acostumadas assim, são adestradas assim, né? Elas ouvem a voz do pastor, e quando Jesus fala isso, ele está falando exatamente do que entende. Romanos capítulo 8, nos versos 29 e 30, vai falar desse acesso, né? Porque Jesus é a porta, é o acesso. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, Romanos 8, 29 e 30, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o irmão mais velho, entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou, né? Independente das discussões teológicas desse texto, porque aqui é coisa para 6 meses de conversa, né, João? Independente das discussões teológicas, o fato é que nós fomos predestinados para sermos como Cristo. Não tem por onde. Se você diz que tem Cristo e não é como Cristo, nós temos um problema aqui. Tá?
E eu ouço muito, não, mas eu sou um ser humano, sim, né? Sim, sem problemas. Mas funciona assim. O caminhar é com Cristo e as pessoas precisam olhar para a gente e ver mais Cristo e cada vez mais Cristo na gente. Tá? Então, a gente precisa entender esse acesso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, falando de Abraão, ele fala do crédito de Abraão. E depois ele compara esse crédito com Jesus Cristo. Ele diz assim, mesmo assim, Romanos 4, 20, mesmo assim, não duvidou, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. O que é creditado como justiça na vida de alguém que anda com Jesus? Fé. Só. Mais nada. Mais nada. Né? No céu, eu vou falar de uma forma bem crente, né? No céu, seus talentos não contam. Não vão contar. Seu dinheiro, nem se preocupe. Né? As ofertas que você deu para a obra missionária, não contam. Né? Mas o que? Os seus títulos? Não, chega nem perto. Né? O que vai contar diante de Deus? Amor. Amor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu posso até dar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, de nada vale. Tá? Eu posso ter muito dinheiro e dar todo o dinheiro que eu tenho para a obra. Se não for por amor, de nada vai valer. Certo? Então o que conta é o amor. E olha só, esse amor faz com que você confie. Aí é fé. Tá? Ame a Deus e ao seu próximo. Então você exerce a sua fé em amor. Em amor você não tem medo, aí não tem como abrir mão dessa confiança, tá? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Vou para o 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, diz o apóstolo Paulo, mas também para nós. Presta atenção nisso, viu? Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então perceba, esse crédito também é para nós. O que precisa, Emilson? Fé. Confiança. Fé. Porque Cristo é esse acesso. Você baseia a sua vida, a sua fala, o seu comportamento na rocha. A pedra de escândalo, ou pedra de esquina também chamada, tá? Na rocha. Aqui na rocha, tudo que está escrito, você caminha fazendo. Isso é fé. Isso é fé. E aí eu ficaria, não posso, né? Porque pelo meu tempo aqui contado, que eu geralmente passo, principalmente quando eu estou no meio dos irmãos, que aí eu me empolgo, né? Já está terminando. Mas eu teria testemunhos, irmãos, tipo, Deus dizer para pessoas assim, aguenta aí, não vai, espera, aguenta aí. Gente que ouve voz, gente que é doida, né? Gente que é doida, que a voz diz assim, fica no teu lugar, não se movimenta nem para a direita, nem para a esquerda, fica no teu lugar e vê o que eu faço. Os mais ansiosos, os que não têm mais medo, ficam lá perguntando todo dia a Deus, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E Deus dizendo, espera, espera,
Espera. Não, mas eu tenho que agir. Aí age. Quando age com a própria vontade, né? E aí Deus diz assim, bom, agora a responsabilidade é sua, porque eu não financio o fracasso dos outros. A minha fala é sucesso. Jeremias fala sobre isso. Eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz. Tá? Então, quando a gente vai, a gente financia. E aí a gente não tem como dizer, Senhor, por que tu permitiste? Você pode até questionar, mas Deus nem está ouvindo isso. Certo? Talvez ele olhe assim e diga, tu é infantil, viu, Amildes? Tu é uma criança, tu faz a besteira e aí vem me questionar o quê? Eu fico na minha aqui e tu aí aguenta as tuas consequências. Talvez ele não faça isso, mas pode fazer, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender isso, porque as palavras lhe foi acreditado também pode ser para nós, tá? Então, essa fé na obra redentora de Jesus Cristo, o meu espírito integralmente recebe e integralmente é pacificado. Eu não estou falando de mente, irmãos. Porque é uma coisa que eu estou batendo nessa igreja há tempo, com adultos, com jovens, estou batendo com as crianças. Mente é plasmada pela educação. Mente é dominada porque vê. Né? E é impulsionada pelas forças internas, que geralmente não são de Deus, forças da carne, vontade própria, tá? Mente simplesmente age conforme os traumas do passado. Eu estou falando de espírito, tá? O meu espírito é pacificado em Cristo, e aí quando o meu espírito é pacificado em Cristo, eu penso com a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E aí o meu pensamento começa a ser diferente. A voz do Senhor começa a ser clara no meu ouvido. Então é assim. Pela fé na obra redentora, eu pacifico o meu espírito. Romanos capítulo 3, nos versos 24 a 26, eu vou trazer Romanos 3 de novo, dessa vez os versos 24 a 26, já caminhando para o final. O apóstolo Paulo diz assim, sendo justificados, gratuitamente, é de graça, é 0,800, você não precisa pagar nada, não precisa fazer nada. Eu fico revoltado, eu vou falar olhando para os celulares, eu fico revoltado com igrejas que ficam cobrando e mais revoltado ainda com gente ignorante que não entende da palavra, não quer entender e fica pagando, porque o que está aqui é de graça, já foi dado. Não precisa pagar, não precisa fazer promessa, não precisa fazer corrente, não precisa dar para ter de volta, não precisa comprar, não precisa. Sabe essa história de, compra aqui para ser abençoado, não precisa, já recebeu. Isso é mau caratismo, infelizmente. Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo é claro. Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. O que é redenção? Resgate, libertação. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante fé, pelo seu sangue, é mediante fé, pelo seu sangue, mediante confiança no derramamento do sangue do Cordeiro, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Confiança. Confiança, irmãos. A gente vai batalhar esse ano nisso. E mesmo que a pandemia vá embora, porque os especialistas estão dizendo que no mínimo aí, para a gente ter um descanso, no mínimo metade de 2022. No mínimo para a gente ter um descanso. Tudo indica que a gente possa começar a se ver livre da pandemia em 2023. Então tem muito chão ainda, a gente vai tentar manter live, a gente está
reformando para melhorar som. Eu vou tentar fazer isso. Eu preciso de ajuda de vocês, viu? Para a gente melhorar esse negócio aí. Então, nesse sentido, olha só. Efésios capítulo 2, 14 a 18. Para encerrar, eu trago 2 textos mais. Efésios 2, 14 a 18. O apóstolo Paulo diz assim: pois ele é a nossa paz. Guarda isso. Ele é a nossa paz. E essa paz aqui é einere. É o mesmo significado que shalom. É integralidade. Tá? É equilíbrio. É saúde. Né? Então, ele é a tua integralidade. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Preste atenção, viu? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois, em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. A inimizade com Deus foi destruída na cruz por Jesus Cristo. O que tenho que fazer para me apossar disso, Emilson? Apenas se apossar. Apenas se apossar. E você não é obrigado a crer em mim. Vá para a Bíblia, e se não for o que eu estou dizendo, pode sair e nunca mais voltar. Né? Eu não quero que você faça isso, lógico, eu quero que você volte. Mas se você entender que a palavra que eu estou trazendo é mentira, não precisa mais voltar aqui não. Porque é isso que a Bíblia diz. Você não precisa fazer mais nada. Já foi feito. Já foi feito. Tá? Eu não preciso trazer eventos, fazer festas para encher. Porque já foi feito. Já foi feito. Aqui é liberdade, entra quem quer, fica sentado, fica em pé, fala o que quer. Porque já foi feito. Eu não tenho domínio sobre a vida de ninguém, porque já foi feito. Quem tem que se apossar é você. Eu já se apossei, é triste. Eu já me apossei da minha. Né? Depende do que você faça isso. Tá? Olha só. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo paz. Reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele, Jesus Cristo, veio e anunciou a integralidade, a saúde integral a vocês que estavam longe, e saúde integral aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Essa saúde aqui é saúde espiritual. É espírito puro. Transformado. Restaurado. Novo. De tal forma que o meu espírito identifica com o Espírito de Deus que eu sou dele. Tá? Quero concluir, porque a gente, daqui para frente, a gente vai trabalhar baseado nesse texto, lógico que teremos outros textos, mas a gente vai trabalhar baseado nesse texto de Romanos capítulo 5, verso 1. Conclui em 1 João capítulo 4, nos versos 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10, o apóstolo João diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Aí ele, 2 pontos, né? Ele vai relatar como foi que Deus manifestou o seu amor. Enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Aí ele descreve no que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em contrapartida, eu posso dizer assim: não posso fazer nada para amar a Deus. Como é que, irmãos, presta atenção aqui. Como é que eu posso amar a Deus? Nada presta em mim. Nada presta em mim. Emilson, você está se denegrindo? Não, irmãos. Ser humano funciona assim. Tá? Emilson, você não crê no ser humano? Creio. Eu creio.
Eu creio que Deus pode restaurar o espírito humano, creio. Né? Mas assim, se eu deixo o ser humano pelo ser humano, né? Essa semana eu me peguei conversando com pessoas sobre Romanos capítulo 1. Que Deus é esse que abandona a humanidade? Não, não é isso que o texto está dizendo no original, meu irmão. Deus não abandonou a humanidade. O que o original está dizendo é que o homem não quis saber de Deus. E Deus deixou o homem na responsabilidade dele. Deus não abandonou. Porque eu posso até estar fazendo o que eu quero. Se eu disser, Senhor, vem cá comigo, eu não consigo mais, o Senhor está ali para me receber. E olha, assim, outra coisa que eu preciso falar, não tem pecadinho nem pecadão para Deus. Pense no pior. Eu estou aqui com um policial, olhando para ele. Pense, Rubens, no pior marginal que você conhece. Pensou? Pensou? Se ele disser assim a Jesus Cristo, está limpo. As pessoas não entendem eu dizendo isso, mas funciona assim na Bíblia, né? Talvez eu diga assim, isso é um absurdo. O cara estupra, mata, sei lá, faz o que faz, sequestra, joga bomba não sei aonde, né? E aí diz um sim para Jesus e está limpo. Se for sim, está. Porque ele passa a ser nova criatura, já não é mais aquele, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa entender, eu não presto, é o amor de Deus que me faz, que me impulsiona a andar na vontade dele, né? Eu não creio nesse negócio que eu preciso me amar primeiro, para depois amar o próximo, eu não creio nisso. Se a gente for no original, lá, o amor é dado por Deus, derramado nos nossos corações por Deus, esse amor transborda, então o amor não é meu, tá? E eu quero chamar a sua atenção, seguindo aí, para os versos 11 e 12. A gente tem 1 João 4, 11 e 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se ninguém viu a Deus, é o amor dele em nós que faz com que as pessoas vejam ou o vejam em nós. Então funciona assim. Nós vamos aprofundar isso aí, tá? E nós entendemos claramente que, bom, agora eu vou falar de mim, eu entendo claramente que eu não tenho a força aqui, né? Eu sou pastor da igreja e líder, o líder vai na frente, mas não é ele que sabe tudo, não é ele que faz tudo, né? Se só tiver pastor na igreja, onde estarão o restante dos membros? Então, o meu intuito é fazer com que nós todos entendamos que somos canais de pacificação aonde chegarmos e todos nós podemos estar na obra. Vamos orar? Isso é para você que está nos assistindo também, certo? Deus, quero louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a honra e glória. Tu és o único digno. Tu eras, és e hás de ser. Não há outro além de ti, Senhor. A minha oração é que nós entendamos assim, que essa justiça que vem para nós, não é nossa, é tua. Nós somos justos porque fomos justificados de graça, através do derramamento de sangue do Cordeiro. Não tem como fazermos nada para chegarmos mais perto. Não tem, né? E essa justificação ela só vem porque Jesus Cristo é o meio com que ela chega até nós. Então a minha oração é que nós entendamos, que nós caminhemos entendendo assim, Senhor. Que o Senhor ajude o seu povo a ser povo de Deus. Que o Senhor testifique, que o Senhor esclareça ao seu povo os falsos profetas, os lobos que andam por aí tentando enganar as ovelhas, porque é assim que funciona desde que começou a igreja, cheio de lobo enganando igreja que não sabe nem o que é palavra de Deus, ouvindo o lobo e aceitando o que o lobo quer.
Lobo vai para o inferno e leva a suposta igreja que ouve lobo. Então, quem segue lobo tem caminho exato. Somente os justificados em Cristo entendem graça. E somente os da graça estarão com Cristo na vida eterna. Eu quero parar por aqui, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, do sofrimento que vivemos nesse momento. Olha, continua olhando pela família do pastor Pires. Senhor, atenta a tua serva viúva do pastor Silvio Pinheiro, seus filhos, seus netos. Eu sei da dor que eles estão sentindo agora. Olha para a família da irmã Hilda, seu marido, toda a sua família, suas irmãs, enfim, fortalece-nos, Senhor, para lidarmos com tanta dor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fazendo sempre resplandecer o seu rosto em nós, nos dando paz. Em nome de Jesus, amém. Essa é a minha oração para você que está nos vendo via internet. Continue conosco no decorrer das semanas que nós vamos aprofundar. Deus abençoe a todos nós, uma semana abençoada no Senhor.